Tem uma palavra em Mateus, capítulo 12, versículo 25, que diz assim: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Essa palavra foi dita por Jesus. No arcano da torre, nós temos esta torre pegando fogo e a mulher e o homem caindo, como se tivessem pulado pela janela, caindo da torre. A mulher, ela está vestindo uma roupa azul com sapatos vermelhos. O homem, ele tem uma vestimenta azul, por cima uma capa vermelha, que no momento da queda ela meio que revelou ali a roupa azul por baixo. E ele tem as calças e os sapatos na cor do concreto, a mesma cor do concreto da torre. Aqui a gente vê, semelhante ao que Jesus falou, um reino não subsistindo, um reino que entrou em ruína. Como a gente vê a coroa da própria torre, que foi atingida, caindo. A coroa está caindo. A mulher, ela pode representar o lado subjetivo, emocional, vestida com essa roupa azul, que é a cor da água, a cor do mar, representa os sentimentos, as emoções e representa o lado subjetivo do ser e a própria alma, porque a própria essência do ser consiste de um sentir. Ser um ser é ser um sentir. A alma, ela é como um rio. Ela tem uma consistência de sentir. Ser um ser é ser um sentir constante e ambulante. É isso que é a consistência do ser, representado aqui pela mulher. E o homem, ele representa o lado racional, a mente. Quando o homem cai, aqui no caso, e ele tinha este manto vermelho como que cobrindo as vestes azuis, e esse manto vermelho que também lembra a energia do Yang, que é a energia, a força, o poder, associado também ao Sol, que é uma fonte grandiosa, potente de energia. Ele tinha esse lado vermelho cobrindo o azul. Ele tinha como que o Yang cobrindo o Yin. E esse Yin, ele foi revelado no momento da queda. Como se mostrasse também que a mente, ela também possui um lado profundo e mais subjetivo, por assim dizer, que seria essa roupa azul dele que é revelada. Mas o que controlava, aqui no caso do homem, que ele já está representando, é a razão. A razão, a mente, o controle, as ideias, a força. E aí o que acontece aqui então? Então a gente tem essa palavra de Jesus: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que seria um reino dividido contra si mesmo? Aqui, tomando essa palavra de Jesus como base. Você tem a mente e o coração. E a mente, quando ela não é regida pelo coração, então ela não atua em favor das próprias necessidades intrínsecas e não intrínsecas da alma. Então você tem a alma, esta alma está habitando um corpo, e vamos dizer que este corpo multidimensional, ele possui esse corpo mental, que é como se fosse um computador, um banco de dados, né? E a decisão, ela pertence à mente. Então a mente processa informações, tira uma conclusão, toma uma decisão. Essa decisão da mente, ela deve ser em função do bem-estar mais elevado da alma, deve ser em prol da própria alma, vamos dizer, a qual a própria mente está acoplada, por assim dizer, né? Então a mente está acoplada nesse corpo aonde está habitando esta alma, e a mente deve trabalhar em favor da alma. Mas se a mente ela trabalha contra a alma, se ela trabalha contra o próprio coração,
Então aí você tem um reino dividido contra si mesmo. A mente, a própria mente de uma pessoa atuando contra o seu próprio coração, que é o que aconteceu aqui no Arcano da Torre. Então você tinha a mente atuando contra o coração, que é a mulher. O que aconteceu? Este reino, ele entrou em ruína, ele não pôde subsistir. Aqui por quê? Porque a mente, que é representada pelo homem, aqui no caso, se apoiava em crenças que não são informações, que falavam contra si, né? Então são crenças que determinam comportamentos antinaturais, contra a própria natureza, contra a liberdade, contra a expressão natural do ser que você tem, por exemplo, no Arcano da Estrela. E aí o que acontece, né? Então aqui você teve, como você teve um reino dividido contra si mesmo, coração contra a alma, você teve a queda. Para você ter um reino que ele não entre em ruína, como é o caso aqui da torre, você precisa que a mente, aqui representada pelo homem, atue em prol do coração. Mas não só atue em prol do coração, mas seja regido pelo coração. Quem que deve comandar primeiro? O coração. Porque o coração, também semelhante ao Arcano da Estrela, que a estrela é o quê? A orientação da alma, a orientação divina, ou a orientação espiritual. Então, o coração, ele é a orientação primeira. Porque só a alma é a referência absoluta de si mesma. Só a alma é a referência absoluta de si mesma. Porque ela não existe outra coisa fora de você que saiba como é ser você, porque essa coisa não é você. Principalmente em termos substanciais. É como se eu dissesse que eu não sei como é ser o sol. Eu não posso saber como é ser o sol porque eu não sou o sol. Eu não posso saber como é ser uma laranja porque eu não sou a laranja. E eu não posso saber como é ser outra pessoa porque eu não sou essa pessoa. Então, só a alma, ela é a referência absoluta de si mesma. Então, como eu estava dizendo, né? O homem, aqui no caso, representando a razão, ele não deve só atuar em função da alma, mas ele deve tomar a alma como referência soberana. A alma é a referência soberana. Ela é a referência absoluta de si mesma. Então, ela diz quais são as suas necessidades intrínsecas. Ela que diz por qual caminho ela deve ir. Se a mente, apoiada em crenças, ela atua contra a alma, acontece o que Jesus falou, novamente um reino dividido contra si mesmo. Aí aconteceu a queda. Mas toda essa explicação para dizer por que a mulher, no Arcano da Torre, ela cai com a coroa na cabeça. E por que o homem cai sem a coroa? Porque mesmo aconteça o que acontecer, haja o que houver, a alma nunca vai perder a sua soberania, porque ela nunca vai deixar de ser ela. Mesmo através do potencial do fogo, que é o que está destruindo esta torre, que é o que está promovendo a transformação dessa pessoa, a destruição dessas crenças, a mudança de comportamento, mesmo pela potência do fogo, a alma nunca vai deixar de ser ela, porque a alma é a substância de si mesma, assim como eu falei do sol. Não tem como o sol deixar de ser sol. Não tem como a alma deixar de ser alma, não tem como você deixar de ser você. Então a mulher cai com a coroa, porque a alma permanece com a soberania da regência e do comando. E aqui no caso do Arcano da Torre, é como se esta destruição e essa interferência divina viesse libertar esse aspecto do ser representado pela mulher, que é o aspecto subjetivo, que é o sentir. Aonde não era permitido sentir, agora vai ser permitido sentir. Mas existe resistência por parte da mente, mas não existe resistência por parte da alma, porque a alma segue o fluxo natural. Você tem
3 janelas nessa torre, do arcano da torre, formando um triângulo, que é semelhante ao arcano dos enamorados, onde você tem o homem, a mulher e o anjo, formando também o desenho de um triângulo. Porém, aqui você vê que a janela, como se fosse a janela do homem, ela é maior do que a janela da mulher. Então, aqui não tinha, como no arcano dos enamorados, equilíbrio, equidade, igualdade, justiça, harmonia. A razão, ela estava preponderando sobre este lado subjetivo, sobre o sentir e sobre o feminino. Então, ao masculino era dado mais abertura e espaço do que para o feminino. Então, quando a torre foi atingida, ela atingiu algo, vamos dizer, que não era equilibrado, que não era justo. E como a palavra que Jesus falou, tendia à destruição, tendia à ruína. Porque a mente estava atuando contra a própria alma, a pessoa atuando contra si mesma, a partir dessas crenças. Mas no momento em que foi atingido, e os dois, aqui o homem e a mulher, tiveram que meio que pular da janela, que pular para fora da torre, foi dado então como que uma carta de libertação para o lado subjetivo, para a alma. Então aqui a alma está sendo liberta. E a razão, ela está entrando em choque, porque ela está tendo que confrontar as suas certezas, as suas verdades, as crenças nas quais ela se apoiava e que agora, por força maior, foi revelada, ou foram reveladas, que eram ilusões, né? Foi revelado que eram ilusões.